E, cara, eu fiquei muito feliz com o resultado. Quando eu cheguei em casa com a revista, eu chorei, porque... Eu até falei depois no vídeo que eu postei no IGTV, que eu, com 25 anos, me senti representada. Então, isso pra Ana, de 16 anos, seria muito importante, sabe? Então, eu tô aqui pra realmente fazer esse trabalho pra essa galera, de trazer essa representatividade pra eles se sentirem bem mesmo. Sim. Da mesma forma que eu queria. Amanhã tu tem um festival, inclusive. Elas também têm, né? Junto. Se eu não me engano, elas estão, né? Então, a Dai e Carol, vocês vão tocar num festival online lá. Que eu vi, saiu nas notícias do Nossa, Google. lindo demais. Que trabalho lindo. Parabéns, de verdade. Obrigada. Muito lindo mesmo. E faz toda a diferença, assim. Marília Lopes. Eu tava falando... A gente tava conversando aqui antes de começar. Eu falei que lá na rádio a gente falou disso hoje. Eu fui professora durante 10 anos antes de entrar pra comédia. E aconteceram algumas pergunta, vezes... professora do quê? De até quarta série. É porque mudou agora, não é mais série ano, mas eu sou cringe. Então, na minha época, era série. Eu peguei a mudança disso. Do nada, eu tava ano. na 7ª série, depois eu fui pro 9º ano. Hein? O que rolou, gente? Não é mais fácil continuar na 8ª série? E a gente que não entendia nada e pensava que, mano, colocaram um ano a mais, eu vou ter que ficar um ano a mais aqui. Na verdade, essa alteração não foi... É o quê? Acabei de descobrir que não. Ela era achou que era isso até agora. Não, ela na verdade... entregou a idade dela, então, porque ela não pegou, então, essa fase. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Fala. Tem abridor ali. Tem. Não, passa pra ela ali pra gente, por favor. Tem um... tá em cima o abridor. Tá em cima. Muita pressão esse. Tá em cima. Cadê? Eu me sinto não, assim é que eu vi que ele não tava vendo onde tava. Tava foda, né? Cara, demais. Você quer também? Demais a ideia dessa revista, cara. E aí, na verdade, o que aconteceu oficialmente, pra galera entender esse negócio do 1 ano a mais, que era até a 8ª série virou 9º ano, é que esse 1 ano a mais, ele na verdade pegou um ano da pré-escola. Então ele não aumentou pra cima, ele aumentou pra baixo. Entendeu? O ano da pré-escola, aquela terceira fase, porque cada lugar chama de um jeito, né? Mas aquela última série, antes da primeira série, virou o primeiro ano. E aí a primeira série virou... A primeira série virou 2º ano e assim... sequência. Caraca. O bom é que a Mari tá ali também. Eu só tô escutando. E você sabe por que fizeram isso oficialmente? Porque a verba repassada do ensino fundamental é diferente da educação infantil. Então, no ensino fundamental, os alunos são obrigados a estarem matriculados. Educação infantil, não. Educação infantil é opcional. Então, você consegue 1 ano a mais de verba repassada obrigatoriamente. Caraca, entendeu? Velho. E esse pai eu nunca saberia disso, se não fosse você. Mas enfim, e aí eu dei aula por 10 anos. E aí o que eu tava contando hoje lá na rádio é que eu vi muitas vezes colegas minhas desesperadas porque elas percebiam já nas crianças comportamentos que já identificavam uma orientação sexual diferente e os pais não aceitavam. Então vinha uma mãe que queria obrigar o filho a entrar no time de futebol. Ou obrigar a menina, sabe assim? E às vezes a professora chamava a mãe pra conversar e falava, mãe, mas ele gosta de estar com as meninas, ele gosta de pentear cabelo junto com as outras meninas. E a mãe não deixava, ela falava, não quero, pode botar ele no futebol. E o que eu acho mais doido ainda é que isso não dá uma resposta sobre a orientação. O fato do menino brincar de boneca ou querer vestir Mas uma é o medo, saia, né? sabe? Mas é o um medo. pavor, na verdade, não é nem um medo. Porque o conceito de feminilidade e masculinidade é muito abstrato pra mim. Exatamente. Quem coloca isso na cabeça das crianças são os pais, né? Que falam que o futebol é de menino, que boneca é de menina. Que azul é de menino, Sim. que rosa é de menina, né? Então, é um conceito que o ser humano que criou a regra, tá ligado? Tá vendo o homem sem a máquina? O homem sem a máquina não é nada. Mas é exatamente isso. Não, e essa semana a propaganda lá, o comercial do Burger King deu muito o que falar, né? Eu fiquei muito triste com essa situação, de verdade. Esse mês, inclusive, só notícias maravilhosas, né? É um mês importante, como eu tava falando aqui, que eu fiquei muito feliz que esse mês eu me senti realmente lembrada pela minha existência. Mas, obviamente, não quero ser lembrada só esse mês. Mas quando acontece, é maravilhoso. Eu tava te falando, é uma via de mão dupla. Quando o artista não é lembrado, é ruim. Mas se é só lembrado nesse mês... É uma linha, né, que você até para pra pensar, assim. Tipo, você quer minha audiência, você quer
que eu levante a bandeira só pra sua empresa representar alguma coisa e você não ficar de fora? Ou você realmente está apreciando o meu trabalho, né? E essa propaganda, cara, me deixou muito triste pela falta de interpretação, sinceramente, assim. Se minha mãe tivesse parado pra conversar comigo falando... Eu me entendo como uma mulher lésbica desde meus 5 anos de idade. Que eu gostava de uma menininha da minha igreja. Mas como só podia homem e mulher, eu pensava que eu era um menino. Perguntava meu nome e falava que meu nome era Matheus. Isso é muito doido. E aí, quando eu fui pro ensino médio, acho que foi com 14 anos, aí eu tinha amigas que já se entendiam e tal, começaram a me falar, tipo, cara, qual foi? Tipo, você tem medo? O que é? E eu falei, cara, eu sou da igreja católica, isso é totalmente errado. Tipo, isso é um pecado, tipo, eu não vou pro céu. E ela, tipo, cara, você não vai pro céu porque você ama uma pessoa? É tipo, contraditório, né? Muito. E aí, enfim, essa propaganda ela me deixou muito triste por N coisas. Mas pelo fato de... Não a propaganda em si, né? As pessoas, o que as pessoas a falaram achei sobre maravilhosa. É que tem um lugar de desentendimento que, assim, por exemplo, quando a pessoa vê essa publicidade e ela fala assim, porque criança, não sei o quê, o argumento é sempre assim, não, porque eu acho que criança não tem que ser sexualizada de forma alguma, né? Não é que eu não quero que meu filho ou minha filha fale sobre homossexual, eu não quero que ela fale sobre sexo de forma alguma. Beleza, eu entendo esse argumento, tá tudo bem pra mim. Eu sou pedagoga, eu sou mãe, e esse argumento eu entendo, mas ele não justifica, porque nesse comercial o assunto não é sexo, é amor. Exatamente. Tipo, exatamente onde as crianças estão sendo sexualizadas. Em nenhum momento. Então, assim, então você entende que na Bela Adormecida tem sexo? Não, tem amor. Tem beijo, tem carinho, tem cumplicidade e tem amor. Então ela não tá sendo sexualizada. Então você tem que entender que, assim, se você oferece pra criança o natural do amor, então você oferece o natural de todo o amor. E aí, então, assim, é por isso que eu tô falando, eu entendo o argumento da sexualização, beleza, eu acompanho esse argumento, tá tudo certo pra mim. Também a gente não quer uma criança de 4, 5 anos falando sobre sexo, tá tudo bem. Mas sobre amor? Então, E, tipo, ali era sobre orientação sexual, não sexualizando nenhuma criança. Não teve assunto sexo. Não teve. E eu fiquei pensando muito nisso, cara. Nesse dia que eu assisti, que foi, acho que 2 dias depois que saiu, que eu, infelizmente, parei pra ver os comentários, porque a propaganda eu achei incrivelmente linda, que foi o que eu ia falar agora. Se minha mãe tivesse me falado que não existem só héteros no mundo, eu ia ser uma pessoa muito mais feliz. Porque a minha vida inteira, desde os 5 até meus 16 anos, que foi quando eu me assumi, mas na verdade eu não me assumi, minha mãe descobriu, porque eu tinha medo da reação dela, minha vida ia ser incrível. Então, a propaganda, ela só tá falando... A criança tá falando que tá tudo bem. Eu tenho uma amiga lésbica, eu tenho um amigo trans. Minha família é LGBT. Eu tenho 2 mães. E onde isso é sexual? Tem criança em toda a propaganda, mas se tem algo relacionado à comunidade LGBTQIA+, é um problema. Se fosse tem algo... criança em propaganda de um menininho gosta de uma menininha. Isso toca tá sexualizando a mão... as crianças, sabe? Agora, uma criança saber o que é uma mulher lésbica, o que é um homem gay, isso é sexualização? É que, na verdade, a ideia é que se ofereça pra criança o conceito de amor, ponto. Quando chegar a hora de você ter a conversa, aquela conversa que você senta seu filho, explica menstruação, relação, etc, etc. Quando chegar esse momento, e aí ninguém tá dizendo quando vai ser, se é com 12, 14, se quando menstruar, ok. Aí quando você for explicar o sexo, aí você explica todo ele. Ninguém tá querendo que você puxe essa explicação pro 4 ou 5 anos. Mas a partir do momento que você não se preocupa em explicar o beijo do mocinho e da mocinha na novela, por que você tá preocupado em explicar o beijo da mocinha e da mocinha? Você não tem que explicar. É só tratar como natural, porque é natural. E o legal dessa propaganda é que ela realmente mostra que o problema tá no adulto. A criança não vê maldade. Não livre de qualquer preconceito, julgamento. O preconceito tá nos pais. Total. E aí saiu... E aí por isso que a criança vira... Eu nunca expliquei pra minha filha. Eu nunca cheguei pra minha filha e falei, deixa eu te explicar. Algumas pessoas... Não, eu nunca precisei explicar, porque o fato de, pra mim, ser absolutamente natural, nunca foi um problema pra ela. Você foi ela espelho nunca pra olhou, ela. Ela nunca olhou e falou, mãe, o que... Não,
Não, nunca teve. Porque, como assim, o que é isso? É um beijo, você conhece beijo? É beijo. Se fosse uma propaganda heteronormativa, ninguém teria falado nada e iam achar maravilhoso. Quando você tá lá no aniversário do seu filho de 4 anos e canta Com Quem Será no Parabéns com o menininho do lado, ninguém fala nada, acha lindo. Mas aí a propaganda tá sexualizando as crianças. Mas é que tudo que tem a ver com a comunidade é ruim. E de todas as formas. E até porque eu vi, infelizmente, pessoas que têm voz, enfim, que são pessoas, artistas famosos, falando criança não tem criança não é gay, não é lésbica, não é trans, não é LGBT, tipo assim, criança tem que ser criança. Uhum. O que eu acho engraçado dessa frase é que ela nunca colocou o hétero ali. Uhum. A criança não tem que ser gay, mas o hétero tá tudo bem. Sim. Tipo, a criança Ela não colocou? Não, ela no falou. tweet não colocou? Não, ela colocou, a criança não tem que ser lésbica, não tem que ser gay, não tem que ser trans. Criança tem que ser criança. Nossa, ela foi muito infeliz nesse tweet, na real. Muito. E Então, depois voltou de madrugada pra se explicar. você sabe o que eu tô falando. Lógico Não, que eu sei. Eu não vi, mas depois a gente fala. Mas assim, é uma parada que, tipo, eu sei o julgamento da igreja. Eu não estou na igreja porque eu sei. Eu fui muito julgada. Eu comecei a ser julgada porque eu tinha tatuagem. Comecei a ser julgada porque eu tinha piercing. Eu comecei a ser julgada porque eu namorei uma menina da minha igreja. E era um rolê, tipo assim, você não vai pro céu, mas a fofoca da igreja tá tudo bem. Uhum. As pessoas boas estão na igreja. Tipo, você tá errado porque uma Bíblia que foi escrita tantos mil anos atrás tá falando que beijar a mulher é errado. Mas eu cortar minha barba? Não, a Bíblia é de tantos anos. Você acha que isso é errado? Não é. Comer carne de porco? Não, tá de boa. Tipo, é só o que convém. É só o que convém. Porque o julgamento que eles fazem também é pecado. Exatamente. E é pior do que qualquer coisa. Eu entendo a preocupação quando ela é legítima, sabe? É por isso que eu sempre falo pra todo mundo, eu apanho dos dois lados. Eu sempre apanho dos dois lados. Mas por você ser mãe, eu acho que você vê o... Mas, eu apanho dos dois lados porque, assim, eu consigo entender, por isso que eu te falei, eu consigo entender a justificativa da sexualização desnecessária. Eu consigo entender essa justificativa. Mas é que não teve, Mas quando eu assisto... não existiu. Exato, entendeu? É porque, assim, a gente já falou isso várias vezes aqui. Hoje em dia você só pode pensar dentro da caixa. Ou você tá nessa caixa, ou você tá naquela caixa. Se eu tô nessa, eu tenho que pensar tudo que essa caixa pensa. Eu não penso tudo que nenhuma caixa pensa. Às vezes eu discordo de mim. Como é que eu vou concordar 100% com outra pessoa? Bom demais, bom Então, demais. assim, não dá. Então, quando eu vejo esse comercial, por mais que eu entenda, eu não quero mesmo que crianças... Já deu aula em creche. Então, assim, você precisa ter um cuidado. Tem criança que chega na creche e de madrugada acordou e viu o pai e a mãe transando, ela não sabe o que pensar. Eu entendo que isso não é pra acontecer, essa sexualização. Mas quando eu assisto um comercial, eu tenho a minha cabeça pra pensar por mim. Não precisa ninguém pensar por mim. Eu assisto comercial. Não tem nada de sexo nesse comercial. Então por que eu vou berrar? Eu tô louca? Eu tô louca? Porque aí, então, falaram pra mim que isso aqui é vinho e virou vinho. Por que incomodou A menos que tanto? Jesus apareça e transforme. Por que incomodou tanto? Porque pra eles é errado. E é o que convém, exatamente Não isso. sei se tu viu uma publicação de uma escola falando que estão anunciando treinamento para pais cristãos porque essa propaganda ameaça os valores tradicionais das famílias. Cara. Então o valor tradicional da sua família não tem respeito?